Olá, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, na nossa aula, vamos retratar de um gênero muito legal. No nosso segundo capítulo do nosso livro, a gente vai falar sobre o relato de viagem. Antes, vamos ver no que está relacionado a palavra relato. Relato vem da palavra relatar, ou seja, contar com suas palavras algo que aconteceu. Então, relato de viagem é relatar, é contar sobre uma viagem que você tenha feito. Roteiro de viagem. Todo mundo tem uma viagem inesquecível, seja pelo lugar, pela companhia ou por ambos os motivos. Não importa quanto tempo durou, nem há quanto tempo foi, o roteiro fica na lembrança. E a vontade de um dia voltar e poder reviver novamente bons momentos naquele lugar permanece. Então, galerinha, quem de vocês tem aquele roteiro daquela viagem maravilhosa que vocês fizeram? Esse é o gênero tratado no nosso capítulo. Então, trago para vocês, tá? Um roteiro de uma viagem que eu fiz para Santana do Cariri e quero compartilhar com vocês e, ao mesmo tempo, conversar sobre esse gênero, relato de viagem. Nesta cidade carismática, de povo acolhedor e de muitos registros históricos, podemos visitar diferentes locais agradáveis, como a Praça Maria Laila Paiva, no centro da cidade, que recebeu a instalação de réplicas de dinossauros e muito mais. Visite a Praça Maria Laila Paiva. Em Santana do Cariri também não deixe de visitar o Museu de Paleontologia. O Museu Plácido Cidade Nuvens é um museu brasileiro que abriga acervo paleontológico oriundo da região do Cariri e pertence à Universidade Regional do Cariri, URCA. Está situado na cidade de Santana, no Ceará, região que abriga uma das maiores concentrações de fósseis do planeta, conservando evidências de 110 milhões de anos atrás. Como podemos ver, o que é o relato de viagem? Relato, ele é um gênero que pertence tanto à tipologia narrativa quanto à descritiva. Ou seja, tanto você vai narrar sua história, como foi, que momentos mais marcantes você viveu, e ao mesmo tempo você vai descrever, dar características, qualidades àquela viagem, aquele roteiro, aquele lugar, em que se expõe observações feitas durante uma viagem, a passeio ou a trabalho, documentando os principais momentos da visitação e descrevendo cenas, lugares ou pessoas. Para os historiadores, os relatos de viagem são como fonte documental. Esse gênero também tem sido frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou entreter o leitor a retratar lugares e situações incomuns. O gênero também, pessoal, é muito utilizado hoje por agências de turismo que usam relatos de passageiros para promover seus pacotes de viagem. Ou seja, o relato de viagem ele é um gênero onde você vai falar com suas palavras, vai descrever aquela viagem e, ao mesmo tempo, você está induzindo o leitor também a querer conhecer esses lugares. Historicamente, foram muitas vezes usados como registros oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. O gênero também é usado como texto literário. Então, pessoal, vamos conhecer agora as características desse gênero que está em destaque no nosso livro.
Tem como característica a descrição pessoal, que deve ser a mais fiel possível aos fatos e onde devem ser evitadas interpretações pessoais, tendenciosas ou não compatíveis com os fatos. Ou seja, a principal característica desse gênero é a sua descrição pessoal. Você descrever com suas palavras como é esse lugar, o que mais te chamou a atenção nele, tá? E evitar interpretações pessoais tendenciosas, ou seja, evitar colocar o seu ponto de vista e sim retratar o que você viveu, o que você viu. Outra característica: não pretendem apenas narrar objetivamente o que foi observado, mas passar a experiência vivida ao leitor. Não contém apenas dados matemáticos e informações didáticas, pelo contrário, focam no contato com os personagens, humanizam as fontes e buscam aproximar o leitor da narração, inserindo-o no enredo, se possível. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas e de situações com os quais se depara ao longo da viagem, procurando caracterizá-los. O uso dos adjetivos é importante para essa caracterização. Então, já bastante claro aí as características desse gênero, tá? A gente descreve, a gente relata, a gente caracteriza esse lugar, as pessoas e as situações que a gente viveu. Então, vai agora um breve relato, dessa viagem. Minha viagem inesquecível foi a viagem que fiz para Santana do Cariri em 2020. Ela é minha viagem inesquecível por 2 motivos: conhecer o Museu de Paleontologia do Cariri e principalmente por ter feito essa viagem com meus colegas da Faculdade de Pedagogia da UES Itauá. Era um sonho antigo poder visitar e conhecer um pouco a história dos fósseis de dinossauros que habitaram nessas terras. Foi uma grande felicidade poder ter condições de realizar esse sonho e viver esses momentos com minha turma. Um local imperdível de se visitar, pois te leva a imaginar como esses seres, que nos pareciam existir apenas na imaginação, existiram de verdade e, o melhor, tão perto de nós. É indescritível essa sensação. Visite Santana do Cariri. Então, veja, gente, nesse pequeno relato dessa minha viagem, eu procurei descrever um pouco, do local, o que mais me chamou minha atenção, entre outras coisas, tá? Então, para finalizar, esse é um roteiro simples de viagem, mais uma abertura da nossa unidade, do nosso livro, para que a gente possa ir a fundo e produzir mais na frente um roteiro de viagem maravilhoso. Continue com seu livro e boa aula!